Hoje nós vamos falar sobre o sistema imune, certo? E os seus mecanismos de respostas. Tem tanta coisa dentro da imunologia que seria interessante vocês verem, mas vocês não verão. Mas a gente vai iniciar aqui, certo? Falando um pouquinho sobre a imunologia. A resposta imune é uma resposta coordenada a agentes estranhos que entrem no nosso organismo, certo? O sistema imune, ele funciona como um batalhão, ou seja, nós temos soldados diferentes desempenhando diferentes funções que têm por objetivo culminar no combate e eliminação de agentes estranhos, protegendo o nosso organismo. Então é por isso que se fala de resposta coordenada. Apesar de nós termos vários elementos que a gente vai já ver, a imunidade adquirida, a imunidade inata, todos eles têm um único objetivo, que é eliminar aquilo que está nos causando problema, tá? Então, por isso, é importante conhecer a função de cada elemento desse sistema em separado para entender o papel de qualquer um. Às vezes a gente tem a dificuldade na imunologia de compreender o macro, porque como para entender de fato a gente tem que ir estudando um elemento por vez, fica difícil às vezes visualizar que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então, a nossa imunidade ela pode ser dividida em dois tipos: a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata, ela está ativa e presente no nosso organismo antes mesmo que sejamos expostos a qualquer agente estranho. Por isso, ela é uma resposta que sempre reage da mesma forma. Por isso que a gente chama a imunidade inata de inespecífica. Qualquer tipo de agente estranho proveniente de micro-organismo, que a gente vai já discutir, que surge no nosso organismo, a imunidade inata vai responder da mesma forma. Ela não muda o mecanismo, certo? E ela vai ser uma resposta muito rápida. Por quê? Porque ela já está pronta. Na hora que entrou no organismo, ela já está lá para combater, certo? Antes de nascer, a gente já tem o nosso sistema imune aí pronto para combater qualquer tipo de agente estranho. Já a imunidade adquirida, ela vai ser estimulada quando o organismo for exposto ao agente estranho. Por isso ela possui uma resposta mais lenta, porém mais eficaz. Por quê? Porque ela vai ser específica, ela é direcionada para aquele agente estranho em específico. Então aqui os componentes básicos. A gente tem a imunidade inata, que tem uma resposta mais rápida e inespecífica. E nós temos a imunidade adquirida, que tem uma resposta mais lenta, porque há necessidade de ativação, proliferação das células que a compõem, mas ela é mais específica, porque ela é direcionada especificamente para aquele antígeno, certo? A imunidade inata, ela vai ser composta pelas barreiras epiteliais, que é o que a gente chama de barreira primária, vai ser composta pelas células fagocitárias, então tem neutrófilos, macrófagos, células dendríticas que conseguem realizar o processo de fagocitose. Nós temos as células natural killers, certo? Que são as células NK, e temos as proteínas do sistema do complemento, certo? Tudo isso faz parte da nossa imunidade inata. A gente vai discutir cada um separadamente, mas tenham em mente, se é a imunidade inata, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, certo? E quando a gente começa a estimular a resposta da imunidade adaptativa, nós vamos ter aí como agentes os linfócitos B e os linfócitos T, que podem ser linfócitos T auxiliares, que são o CD4, e os linfócitos T citotóxicos, que são o CD8, tá? Então, a imunidade inata responde apenas a antígenos microbianos, né? Quando a gente vai tratar aí das principais diferenças entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então, ela só responde a agentes microbianos. Se eu sou picado por uma cobra, eu tenho a toxina de uma cobra, a minha imunidade inata vai conseguir responder a ela? Não, é apenas agentes antígenos microbianos, certo? Ela é inespecífica. Se for uma bactéria que entrar no meu organismo, ela vai responder do mesmo jeito. Se for um agente perfurante que entrar, né, um corpo estranho que entrar, ela vai e está contaminado ali por fungo, por outra coisa, ela vai responder do mesmo jeito, certo? Então ela é inespecífica. Além disso, ela não vai gerar uma memória imunológica. Ela já está pronta, a gente já nasce com ela e ela sempre responde da mesma forma, então não gera memória imunológica. Então sempre responde da mesma maneira,
Vai ter as barreiras físicas tentando impedir a entrada desses micro-organismos, vai gerar uma resposta inflamatória, vai ter a resposta das células fagocitárias, nós vamos ter a secreção de citocinas, tudo isso envolve a resposta da imunidade inata. Aí vocês podem se perguntar, mas professora, como é que ela inicia essa resposta, né? Então ela vai reconhecer algumas porções desses micro-organismos, certo? Essas porções desses micro-organismos é o que a gente chama de pumps e dumps, que é o quê? Padrões moleculares associados ao patógeno, certo? E aqui, padrões moleculares associados ao dano esse causado por micro-organismos, certo? Então é o que a gente chama de pumps e dumps, que ela reconhece e passa a desencadear sempre essa mesma resposta. E a imunidade adquirida, né? Ela vai responder a agentes microbianos e a substâncias não microbianas. Então o exemplo que eu dei lá do veneno, uma toxina, a imunidade adquirida tem essa capacidade de desenvolver uma resposta específica para aquela toxina, certo? O vírus, o sistema imunológico inato, ele não tenta fagocitá-lo? Vai fagocitar sim. A partir do momento que o vírus interage com o hospedeiro, ele passa a ter virulência, então ele passa a ser um micro-organismo. Então microbianos, no caso, é qualquer micro-organismo? Exatamente. Bactéria, fungo, tudo. Protozoário, eumito, é qualquer micro-organismo. É que eu falo bianos, que tem célula. Não. Eles vão ser capazes de fazer isso com os vírus e com os vírions? Ou ele tem a diferença? Vírions é porque eles estão livres no ar. Então não tem contato com o sistema imune. A partir do momento que ele tem contato com a célula do hospedeiro, ele passa a ser o vírus, entendeu? Ele não é mais uma partícula viral que é o vírion. Ele vai já ser infectante. Então, tipo, se ele estiver circulando no sangue, mas ele não está em nenhuma célula ainda, ele consegue fagocitar isso? O sangue consegue detectar, porque ele já está tendo contato com as células do sangue, tá entendendo? Então ele já é reconhecido pelas proteínas da sua superfície para ser fagocitado. Não, no meio externo é que não. Oi. Mas no caso, só precisa estar dentro do organismo. Exato. Desencadeando uma resposta. Exatamente. Então, é uma resposta específica, né? Porque ela vai ser montada especificamente para aquela toxina ou para aquele antígeno. Tem a capacidade de gerar uma memória imunológica. Quando ela é estimulada, ela vai gerar células de memória. Por isso que quando a gente é exposto, né? Quando tem uma segunda exposição a esse mesmo antígeno, a imunidade adquirida ela vai ser capaz de montar uma resposta específica para o mesmo agente da primeira vez, só que de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Porque todo o processo de ativação, de expansão clonal que acontece no processo, né, para gerar a resposta da imunidade adquirida, não vai ser necessário, porque a gente não precisa mais da ativação. Então é só multiplicar as células que respondem àquele antígeno, então é uma resposta muito mais rápida. Se ela é específica, ela vai ser muito mais eficiente, certo? Então aqui é para que vocês tenham essa ideia, né? Observem aqui que a gente tem esses receptores de membrana em vários pontos das células fagocitárias, tá? Então a gente tem alguns receptores aqui de membrana, receptores do tipo TOL, né? Esse TLR, temos a lectina, temos vários do tipo NOD, que conseguem reconhecer esses antígenos e a partir do momento que eles interagem com esses antígenos, eles desencadeiam, por exemplo, numa célula fagocitária, esse receptor do tipo TOL interagiu lá com o peptídeo glicano, característico da parede das bactérias. Na hora que ele interagiu, que houve a conexão do receptor com o ligante, ele desencadeia a formação da vesícula de endocitose para fagocitar esse micro-organismo, né? Mesma coisa que a lectina interagindo com um polissacarídeo microbiano. Interagiu, ele sinaliza para desencadear a formação da vesícula de endocitose. E aí vai entrando. Ah, professora, então isso só vai acontecer na membrana externa dessa célula? Não, observe, ó. Nós temos receptores dentro do citoplasma, nós temos receptores na membrana do envelope nuclear, certo? Então podem ter alguns micro-organismos que conseguem entrar dentro da célula
mas ele só vai desencadear a resposta. Ele tem alguns, né, mecanismos evolutivos que fizeram com que ele conseguisse passar despercebido a essa entrada na célula. Só quando ele quer, porque o alvo dele é o núcleo, o DNA, quando ele quer entrar lá no núcleo, ele já não consegue, ele já é reconhecido e aí desencadeia essa resposta imune, certo? Então é através desses receptores. Como é que vai reconhecer os dumps, os pumps? Através desses receptores. E o que é que isso diz para vocês? Que a imunidade inata, ela é totalmente inespecífica? Não, né? Depois das barreiras, a parte inflamatória, ela é semi-específica, porque ela pode reconhecer pequenas estruturas. Exatamente. Ela vai ter, por exemplo, um receptor do tipo TOL. Vai reconhecer um LPS, né, um lipopolissacarídeo, ou um peptídeo glicano de bactéria. Aí vem um receptor do tipo NOD, vai reconhecer um lipídio específico dos fungos. Então não é completamente inespecífica, tá? Em relação à imunidade adquirida, ela vai ter certa inespecificidade. E aqui, oi. A lectina, ela é um receptor também. É um receptor de membrana, isso. Ela reconhece qual tipo de pano. Aqui no exemplo tem um polissacarídeo microbiano, mas normalmente lectinas elas reconhecem polissacarídeos, né? Seja um polissacarídeo bacteriano, que é o caso, seja qualquer outro polissacarídeo de membrana de outros organismos. Lectinas têm essa característica, por isso que elas foram, quando foram descobertas, né, utilizadas para fazer as colunas cromatográficas, né, para separar os polissacarídeos, porque eles vão lá, interagem com elas e o restante das moléculas passam na lavagem. Esse TRL é toll-like ou não? O quê? É toll, é. Eu estava vendo que eu tinha entendido errado, que assim, que os receptores toll-like era a classe geral que reconhecia os panos, aí dentro delas, por exemplo. Aí tem vários outros, exatamente. Só que eu achei diferente, tipo assim, a lectina está reconhecendo o polissacarídeo, mas tem um tipo de receptor toll-like, que é o TRL4, ela reconhece a LPS, o polissacarídeo também. Não, mas uma coisa não tem relação com a outra. Não é porque a lectina reconhece polissacarídeo que somente ela pode reconhecer polissacarídeo, entendeu? Receptores tipo TOL tem vários, né? Tipo NOD também tem vários. Então, eles podem reconhecer peptídeo glicano, podem reconhecer polissacarídeos, os mais variados tipos de antígenos das mais variadas classes de moléculas. Não é porque um receptor ele reconhece isso, tem a predominância do reconhecimento de lectinas por polissacarídeos. Significa que todas as lectinas que existem vão reconhecer polissacarídeos? Apenas não, certo? Não é assim. Oi. Para outras organelas? Se tem outras organelas membranosas, é isso? Receptores? Ou receptores para organelas? Então, receptores para as organelas que desencadeiam essa resposta. Então, são receptores nas organelas, né? É. Então, esses receptores, podem existir receptores nas organelas, mas a predominância dos que desencadeiam a resposta inflamatória são livres, não estão presos às organelas e também no núcleo ou na membrana externa. Pode ter uma exceção ou outra em alguma organela, principalmente ali no retículo endoplasmático, mas a predominância são essas três estruturas, né? Envelope nuclear, citoplasma e a membrana externa. Esse segundo gráfico aqui é para falar justamente, né, dessa capacidade de uma resposta a partir da segunda exposição ao antígeno da imunidade adquirida ser mais rápida e mais eficiente. Por quê? Aqui, estou me expondo a primeira vez ao antígeno, vai gerar a ativação desse linfócito B, que era virgem, ele vai ser ativado, ele vai se proliferar, depois da proliferação ele vai se diferenciar no plasmócito, que é a estrutura que secretam os anticorpos na forma livre no sangue, e vai gerar as células de memória. Beleza. Então aqui nós temos um linfócito B virgem, né, que precisa passar por um processo de ativação e de mudança de classe, que a gente vai ver lá na frente. Então, a partir do momento que eu tenho a segunda exposição ao antígeno, a minha célula B de memória ela já não está ativada. Então, ela não passa pelo processo de ativação e de mudança de classe. Ela já está pronta para atacar o antígeno. Então, ela já vai se
proliferar muito mais rapidamente, e aí se a proliferação for mais rápida, a diferenciação vai ser mais rápida, vai aumentar em quantidade, e aí a resposta, se eu tenho uma quantidade maior de forma muito mais rápida, ela vai ser mais eficiente. Então, inibe logo a resposta causada por aquele antígeno de forma mais rápida e eficiente, ok? Seguindo. Então, vamos iniciar aqui os detalhes da imunidade inata, certo? Oi. Volto, sim. Em relação à formação de plasmócitos, no caso, o plasmócito vai formar os linfócitos T, que são atuantes, que são os efetores? Não. Plasmócitos são as células que secretam anticorpos na forma livre. Linfócitos T são outras células. Aqui são linfócitos B. Ah, tá. Isso. Oi. Os plasmócitos, eles vêm do linfócito B? Exatamente. Porque eu me lembro que falaram que ele não se dividiu, o linfócito B. Ele é uma diferenciação do linfócito B já, né, com o receptor específico para o antígeno. Então ele vai produzir uma e depois ele se vai... E se diferencia no plasmócito, exatamente. É que nem tá aqui, ó. O linfócito B teve a segunda exposição ao antígeno, ele prolifera primeiro, para depois cada um desses, ó, se diferenciar em um plasmócito. 5 linfócitos B, 5 plasmócitos se diferenciaram, certo? Então vamos iniciar a imunidade inata. Primeiro, imunidade inata, como eu já disse a vocês, ela já está pronta, né? Ou seja, ela vai nos dar uma resposta rápida. A partir do momento que você foi gerado ali, você já tem o seu sistema imune com a sua imunidade inata funcionando, e ela vai ser atuante desde o momento em que você nasce, certo? A imunidade inata, ela vai responder a micro-organismos como um todo ou a partes deles. Se esse micro-organismo invade o hospedeiro e lá chega, ele é degradado por alguma razão, o organismo já começou a degradar ele, até mesmo no processo digestivo, o ácido do estômago degradou esse micro-organismo, vai gerar pequenos pedaços desse micro-organismo, não é? Até mesmo as partes desse micro-organismo desencadeiam uma resposta imune, certo? Então é o organismo inteiro e as partes dele. Então os componentes da imunidade inata são o quê? As barreiras físicas, certo? As células fagocitárias, que são elas que terão o primeiro contato com o antígeno, e a partir do contato delas com esse antígeno é que elas passam a secretar substâncias chamadas de citocinas. Essas citocinas vão estimular uma inflamação, uma resposta inflamatória que faz parte da imunidade inata, mas ela só vai ser desencadeada a partir da ação das células fagocitárias. Então a gente pode dizer que a nossa primeira resposta, né, da imunidade inata são as barreiras físicas, que elas de fato fazem uma barreira, e a nossa resposta secundária são as células fagocitárias. O primeiro quem vai ter contato é a barreira física, ultrapassou a barreira física, a segunda coisa que vai ter contato com aquele antígeno são as células fagocitárias. E a partir delas, do que elas fazem, é que a gente tem o desencadeamento de toda a resposta imune, tá? Então ela vai estimular o restante do sistema imune. Pelo sistema imune, não entendam só a resposta inflamatória, não. Vai desencadear a ativação do sistema do complemento, vai desencadear a ativação, o estímulo da imunidade adquirida. Então a imunidade adquirida só vai começar a funcionar a partir do momento em que essas células fagocitárias elas começarem a secretar essas substâncias, tá? Nós temos ainda as células natural killers, né, que também tem um papel importante em reconhecer células afetadas. Temos o sistema do complemento, que é um sistema, que é um conjunto de proteínas que existem no nosso organismo, que conseguem aí detectar os antígenos e desencadear uma via que vai culminar na destruição da célula infectada. Ele tem 3 mecanismos para destruir essa célula problema, né, que está infectada. Tem a chamada via alternativa C3b, nós temos a via clássica e temos a via da lectina, certo? E por fim nós temos hormônios que nada mais são do que as citocinas que eu mencionei lá no início. As células fagocitárias vão ser responsáveis por secretar essas citocinas que vão desencadear todo o restante da resposta imune.
Não, o clássico faz parte do sistema do complemento. O sistema do complemento é dividido em 3 vias. A clássica, a da lectina e a da C3B, entendeu? Tudo é do complemento, entendeu? Não é que ele vai complementar, não é porque ele é chamado de sistema de complemento que ele é uma complementação de alguma coisa, certo? Então aqui, ó, um pouquinho, oi. Isso, essas citocinas que são secretadas pelas células fagocitárias, eles são sinalizadores que a gente pode chamar de hormônios do sistema imune. Porque eles atuam sinalizando em outras células, para os linfócitos B, que é da imunidade adquirida, para os linfócitos T, que é da imunidade adquirida. Então, elas vão sinalizar para que outras coisas sejam feitas, ou seja, para ampliar essa resposta imune. Não tem a ver com os citotóxicos, não? Tem, eles têm um papel na ativação dos linfócitos T, por exemplo, ou citotóxicos. Entendeu? Sabe, o que foi que a gente viu anteriormente aqui, ó? Não são as células fagocitárias que vão estimular o restante do sistema imune, e por esse restante eu não disse que além de todos os outros componentes dela, é também a imunidade adquirida? É, justamente através disso, ela secreta citocinas e essas citocinas vão atrair linfócitos para o local da infecção, vão ativar esses linfócitos para que eles comecem a responder. E aí tanto linfócitos B como linfócitos T, que são parte da imunidade adquirida, certo? Então aqui, superficialmente, né, infelizmente não tem como a gente adentrar nisso, nós temos as 3 vias que compõem o sistema do complemento, certo? Que são essas proteínas. Então como é que ele vai atuar? Aqui nós temos o que a gente chama de via alternativa ou via do C3b. O que é que acontece? Toda célula do organismo, ela está o tempo todo clivando uma proteína chamada de C3 em C3b e C3a. C3a tem um papel de anafilotoxina, que desencadeia a resposta inflamatória, certo? Ou seja, então as citocinas, elas estão sendo liberadas pelas células fagocitárias, estão estimulando uma maior quebra e degradação dessa proteína C3 e além disso está ampliando a resposta inflamatória como? Liberando aqui C3A, que tem o papel de desencadear a resposta inflamatória. Beleza. Essa proteína que está sempre sendo quebrada dentro da célula, se não tem nada acontecendo dentro dessa célula, esse C3b vai ser degradado e destruído, certo? A partir do momento em que tem uma infecção, um micróbio, né, dentro dessa célula, ela está infectada, essa proteína que foi clivada em C3b e o C3a foi liberado, vai se ligar à membrana desse micro-organismo, certo? A partir do momento em que ele interage com a membrana do micro-organismo, vai vir uma outra proteína do sistema do complemento, que é a chamada BB, certo? Essa BB vai se ligar ao C3b através do fator D, que não está aqui representado, que vai catalisar essa interação. E essa junção de C3b com BB forma o que a gente chama de C3 convertase. O que é que a C3 convertase faz? Ela quebra mais moléculas de C3 em C3b e C3a, certo? Então o motivo de se formar essa C3 convertase é otimizar essa clivagem que acontece naturalmente dentro da célula. Então está acontecendo a quebra do C3 em C3b e C3a, só que de forma praticamente basal. É um mecanismo de defesa, né? A partir do momento que aparece é que vai desencadear isso aqui para que se forme a C3 convertase e ele seja clivado em alta quantidade. Por quê? Que a partir do momento em que se cliva mais C3Bs vão se ligar em outros pontos, né, do micro-organismo, e além disso, uma C3b também vai vir se ligar aqui à C3 convertase. Quando mais uma subunidade de C3b se liga à C3 convertase, vai formar o que a gente chama de C5 convertase. Ó, aqui, ó, são esses 3 juntos. A C5 convertase, da mesma forma que a C3 convertase quebra a C3, vai quebrar a proteína C5, que faz parte do sistema do complemento. Não, né? Então vai quebrar esse C5b, esse C5 em C5b e C5a, tá? Esse C5b
vai estimular a secreção de proteínas C6, C7, C8 e C9, tá? Essas 4 proteínas vão formar um complexo, que é o que a gente chama de MAC. Esse complexo vai formar um poro na membrana da célula. Se eu formei um poro na membrana da célula sem controle nenhum, o que é que vai acontecer? Começar a ter extravasamento intracelular, a célula vai morrer, né? Vai acabar desencadeando a apoptose dessa célula. Então, o objetivo dessa via é o quê? É aumentar a clivagem desse C3. Para isso, ele tem que gerar uma enzima, porque uma enzima faz o quê? Ela aumenta, né, a capacidade catalítica. Então, ela forma essa C3 convertase, que aumenta a quebra da C3, para justamente favorecer a formação de mais C5 convertases, que vão aumentar a quebra dessa C5, e é justamente a presença dessa C5b que estimula a formação do complexo que vai perfurar a membrana da célula infectada, desencadeando a morte dela, tá? Além disso, né, além de desencadear a morte da célula através dessa primeira via, que é a via alternativa, essas proteínas, né, C3, C5, tem outras que a gente vai já ver, essas proteínas do sistema do complemento, elas também têm uma função chamada de opsonização. O que é opsonização? É marcar o antígeno, o micro-organismo, para ser destruído pela célula fagocitária, certo? Então, essa proteína vem aqui, vamos supor, essa C3b, e se liga a esse micro-organismo que está livre no sangue. Ela foi secretada, então ela está sendo liberada ali, e ela se liga ao micro-organismo no sangue. Quando ela se liga ao micro-organismo, ela sinaliza para a destruição dele. Então, está aqui circulando no sangue o vírus, veio a C3b, se ligou no vírus. Está vindo circulando aqui no mesmo caminho o macrófago. Opa, encontrei uma C3b. Sinaliza para a destruição daquele micro-organismo, ele realiza a fagocitose e começa a degradar o micro-organismo, certo? Além do papel de quê? De dentro da própria célula infectada, desencadear a morte dela pela formação do poro, certo? Exatamente. No caso, todas as células vão ter essas proteínas C3, C4, C5? Todas as células. E em relação à continuação, o que vai fazer mesmo com que seja destruído, né? Pronto. A partir do momento em que surge o C5b, esse C5b estimula a secreção da proteína C6, C7, C8 e C9, certo? Essas proteínas vão formar um complexo que vai polimerizar especificamente C9, né? Em várias cópias na membrana, formando esse canal, esse poro. E aí destrói a célula. Em relação a por que ela continua mesmo, ela só continua porque existe um micro-organismo lá que está se ligando a determinada coisa. Se não existisse esse micro-organismo, ela seria degradada, né? Essa C3 aqui, se não tivesse um micro-organismo dentro da célula, ela é produzida dentro da célula normalmente, em todas as nossas células. Se não tiver nada, ela é degradada. Se tiver, ela se liga à membrana do micro-organismo. E aí, quando ela se liga à membrana do micro-organismo, né, sinaliza para a ligação do bebê através da catálise do fator D. Aí, quando ela se liga ao bebê, ela vira C3 convertase, certo? Mas a opsonização é qual? C3b, C5b, qualquer uma das proteínas do complemento tem esse papel de opsonização, certo? O quê? Opsonização é marcar para ser destruído. Seja uma célula infectada, seja o próprio micro-organismo, certo? Ele se liga à célula, é a mesma coisa que o anticorpo faz. O anticorpo atua degradando alguma coisa? Não, o anticorpo se liga e aí ele sinaliza para que venha a célula fagocitária destruir a célula. Isso é o que a gente chama de opsonização. Quem começa a fazer isso? Porque a C3, ela é uma proteína, certo? Isso. Quem é que vai começar a quebrar ela antes? Acontece a quebra espontânea dentro da célula, por isso que acontece em concentrações basais, acontece muito lentamente. Por isso que é necessário que aconteça tudo isso para gerar C3 convertase, que tem uma eficiência catalítica muito maior. E aí vai otimizar a resposta a esse micro-organismo. Mas em todas as nossas células, C3 está sendo constantemente clivada em C3b e C3a, só que em níveis muito baixos, entendeu? Então a ideia
essas C3 convertadas, quando há um microorganismo no nosso corpo, que tem esse estímulo. Exatamente. Quando ela se liga ao microorganismo C3b, está sendo quebrado lá na célula em níveis basais. C3b encontrou o microorganismo, então ele não vai ser destruído, ele se ligou ao microorganismo. Somente quando ele se liga ao microorganismo é que BB pode vir e se ligar a ele através da catálise do fator D. E aí gera a C3 convertase. Com a C3 convertase, esses níveis basais de quebra vão sumir, ela vai aumentar muito a capacidade catalítica. E aí a gente vai ter uma ruma de C3b se ligando para formar a C5 convertase e também se ligando a outros pontos do microorganismo para ir otimizando essa resposta imune, entendeu? BB é outra proteína do sistema do complemento. Isso é a via alternativa do sistema do complemento, tá? Nós temos também a via clássica do sistema do complemento. Então, o que é que acontece? A via clássica, ela vai ter a ação das proteínas do complemento, mas ela depende de quê? De imunocomplexos, certo? Então, quando o micro-organismo está circulando na nossa corrente sanguínea, vão vir os anticorpos e vão se ligar a esse micro-organismo. Vejam aqui o Yzinho, ó, se ligando a essa proteína de membrana aqui do micro-organismo. Isso está formando o quê? Um imunocomplexo. A proteína C1 do sistema do complemento, que circula aí no sangue, reconhece imunocomplexos. Imunocomplexos de forma geral, qualquer um, certo? Então, a partir do momento que ela reconhece esses imunocomplexos, ela se liga a eles, ou seja, se ligou ao micro-organismo indiretamente, e aí vão vir a proteína C4 e a proteína C2 e vão ser clivadas espontaneamente e vai se ligar o C4 a o C2b, tá? Então, a partir do momento em que o C4 e o C2b se ligaram, C1 sinaliza para que eles se liguem à membrana do micro-organismo. Então, o papel da C1 é reconhecer um imunocomplexo e sinalizar para a formação do que? A ligação entre C4b e 2b é outra C3 convertase, certo? É a C3 convertase da via clássica. Tá? Então, o papel de C1 é reconhecer o imunocomplexo e sinalizar para a formação dessa C3 convertase. Oi. Em relação ao nome dessas proteínas, que é muito tempo para elas chamarem assim, C3 convertase? Oxi. Por que é? Ah, C é porque é do complemento. A numeração eu não sei porque, se é por ordem do que foi descoberta, não. Eu realmente não sei, não. Eu não escutei, não, diz aí. Essas proteínas C são aquelas identificadas no que o pessoal pede teste, proteína C reativa? Não. Proteína C reativa é outra coisa. Viu? Não, vamos ver na patologia. Vamos ver lá na patologia, mas hoje não. Isso. Não, mas a proteína C reativa é outra coisa. As proteínas do... Não, agora não dá pra gente entrar em proteína C reativa, não. Não, mas não tem como ter definição superficial. Tem coisas que a gente não tem como dizer. Proteína C reativa é uma proteína que vai lá se ligar e ela inicia o processo da apoptose. Não dá. Tem que aprofundar, senão vocês vão sair sem entender nada, se só soltar a informação assim. Tem coisa que não tem como não. Infelizmente a gente tem que aceitar. O certo seria o quê? Ter não sei quantas aulas para explicar, né? Mas não tem. Mas, por exemplo, se vocês quiserem ver as coisas em detalhes, aí vocês vão lá que tem um monte de aula. Eu tenho uma aula de 2 horas sobre o sistema do complemento. Só sobre o sistema do complemento, entendeu? Aí vocês vão lá e assistir as aulas tudinho. Mas aqui é só assim, infelizmente. Assim, aqui no resumo já é isso. Pois é. Uau. Beleza, formou a C3 convertase. O que é que vocês já viram, né? O mecanismo vai ser o mesmo. O que é que a C3 convertase faz? Ela cliva C3, né? Em alta eficiência.
Quando o C3 se liga ao C4b e 2b, ela forma a C5 convertase, que vai clivar o C5 e esse C5b vai estimular a secreção de C6, C7, C8, C9, que vão formar o MAC, que vão causar a perfuração na membrana do micro-organismo, certo? Essas proteínas, elas estão sendo produzidas ali bem rápido pelos ribossomos, porque assim, quebrou, mas aí dá a entender que aquela C3 se quebra e vai Isso, isso. Aí outra está sendo produzida, exatamente isso. Dentro do nosso organismo, por exemplo, proteínas relacionadas à respiração. Elas têm que estar sendo produzidas o tempo todo, porque se vem um radical livre e danifica aquele complexo 1 da cadeia transportadora vai ser degradado. Alguma coisa tem que substituir, isso acontece o tempo todo. Então, proteínas que são necessárias constantemente, elas são constantemente produzidas, entendeu? Certo? O que é MAC? É o complexo de... Pois é. É o quê? C7, C8, C6, C7, C8, C9. Mas é o complexo de perfuração da membrana. Porque eu esqueci a siglazinha bem direitinho, mas é o MAC. Aí vem, a via da lectina é praticamente idêntica à via clássica, certo? Uma lectina, certo? Não é a proteína C1. Uma lectina, que não faz parte do sistema do complemento, vai reconhecer o micro-organismo, especificamente o resíduo de mannose, que é característico de alguns micro-organismos. Ele reconhece o resíduo de mannose e aí ele sinaliza para quê? Para clivagem de C4 em C4b e C4a, que é liberado, clivagem de C2 em 2b e 2a, que é liberado, certo? E aí vem C4b e C2b se unem, se ligam à membrana pela sinalização da lectina. É a mesma coisa da via clássica, só que em vez de ser C1 do complemento, vai ser a lectina. Gerou o quê? C3 convertase. C3 convertase faz o quê? Quebra C3 rapidamente. Esse C3b vai vir se ligar, formando a C5 convertase, que quebra a C5. Esse C5b vai secretar C6, C7, C8, C9, que vão formar o complexo MAP, que vai aí perfurar a membrana e destruir o micro-organismo ou a célula infectada. A senhora falou C4b e C2b, no caso isso. C antes do 2b? Tem. É porque pode, às vezes a nomenclatura pode variar, mas tem os porque são proteínas do complemento, então elas são nomeadas com Czinho. Então, a gente poderia dizer que alguma dessas vias é mais comum, elas são desencadeadas por coisas diferentes? Elas são desencadeadas por coisas diferentes, mas essas duas são mais comuns. Essa aqui porque ela está sempre acontecendo dentro da célula e essa aqui porque ela é desencadeada por outra coisa completamente diferente, que é o imunocomplexo. A da lectina, ela não vai ser, não é que a gente diga que ela é mais rara, mas é porque ela só vai ser ativada por micro-organismos que tenham o resíduo de mannose. Se não tiver o resíduo de mannose, não desencadeia a via da lectina, certo? Vai ser ou essa aqui diretamente, reconhecendo diretamente o micro-organismo, ou com a interação com o anticorpo, a via clássica, certo? Então, o sistema do complemento é isso, são esse conjunto de proteínas que atuam nessa resposta. Oi. É um carboidrato, é. Então, mais comum em fungos, bactérias. É bactéria, o que é mais comum em bactéria. Acho que é exclusivo das bactérias, inclusive. Acho que não tem fungo e vírus, não, esse resíduo de mannose, é só bactéria. A nível dessa semana de imunologia, essa parte se chama complemento, ela O quê? A nível da nossa semana de Sim. imunologia, dessa da próxima. Por exemplo, na semana 8, o sistema complemento é uma coisa imprescindível para a gente estudar, achar uma prova? Não, estudar desse nível aqui. Ao nível do que está nas aulas. Porque se você for pegar o livro, é a aula que eu dou de 2 horas do sistema do complemento, entendeu? Aí não tem condições, não. Só isso aí já está muito complexo. Esse nível aqui, entendeu? Mas mais do que isso não tem necessidade não, porque olha, tem um complexo para a formação do MAC, é uma coisa assim muito densa, aí não dá, eu acho que não tem como, entendeu? Não fui eu que fiquei com essa semana não, cada professor vai fazer uma questão, né? Aí já difícil isso aí. Professora, só para revisar, no caso do clássico e da lectina, eles sinalizam para que haja macrófagos, para destruir
Não, ele destrói. Ó, vamos lá. Ó. Existe via alternativa, via clássica e via da lectina desencadeiam a formação do complexo MAC. O que é que o MAC faz? Perfura a membrana ou diretamente do micro-organismo ou da célula infectada. Proteínas do complemento secretadas de forma livre podem se ligar a um micro-organismo e sinalizar para as células fagocitárias destruírem elas, certo? Não. Por exemplo, foi liberado aqui na corrente sanguínea o C3b. Ele pode ter esse papel de opsonização. Foi liberado na corrente sanguínea o C4b. Ele pode ter esse papel de sinalização, entendeu? Se acontecer a via, vai desencadear a morte direta do micro-organismo ou da célula infectada pelo sistema do complemento, tá? Não tem ação de célula fagocitária. Foi o sistema do complemento que ali perfurou a célula e destruiu a célula, tá? Mas a gente pode ter essas proteínas, como elas são produzidas em grande quantidade, circulando de forma livre, e aí, vez ou outra, elas encontram um micro-organismo, se ligam e sinalizam para a célula fagocitária destruir ele. Além disso, justamente as funções, né, do sistema do complemento. Destruição da célula, que é o que a gente chama de necrose, ela causa necrose, por isso que a gente não pode dizer que ela desencadeia a apoptose, porque a apoptose é aquela morte contida, né, em vesículas que não causam processo inflamatório. Ela não, como ela perfura e aí extravasa todo o conteúdo intracelular, ela causa a necrose. São as mortes celulares diferentes. Então, por essas vias, ou diretamente do micro-organismo ou indiretamente da célula infectada. Ela vai perfurar a membrana ou dele ou da célula que está infectada por ele. Então, a primeira função, morte celular do sistema do complemento. Segunda função, opsonização, que é marcar para que as células fagocitárias destruam. E a terceira função é o quê? Desencadear a resposta inflamatória. Quem é no sistema do complemento que desencadeia a resposta inflamatória? C3A, C5A, que são moléculas chamadas de anafilatoxinas que desencadeiam a resposta inflamatória. Então, são essas três funções do sistema do complemento, certo? Substâncias capazes de desencadear a resposta inflamatória. Tipo assim, a função basicamente desse sistema de complemento é liberar o que tem dentro da célula, não vai causar morte, mas é liberar para fora para poder facilitar que as células de defesa peguem esses micro-organismos, é isso? Não, ela mesma mata a célula. Essas três vias, ela mata a célula. Se ela perfurou a membrana da célula e extravasou o conteúdo intracelular, a célula já está morta. Mas a célula que a senhora está falando, a célula que está hospedando o micro-organismo, isso. A célula do micro-organismo também. Se ela atuar diretamente no micro-organismo com uma dessas três vias, ela já vai matar o micro-organismo. Rompeu a membrana dele e já matou ele, entendeu? Aí o que vai definir se vai atuar só no micro-organismo ou na célula que está o micro-organismo? Se a proteína está circulando e encontrou diretamente o micro-organismo, ela vai já se ligar a ele. Se tiver outras proteínas no ambiente que possam desencadear a via alternativa, ela desencadeia as vias. Senão, ela vai só opsonizar, certo? E dentro de cada uma das nossas células estão sendo produzidas essas proteínas. Então, se a célula entrar, ela vai se ligar e desencadear o processo, certo? Essa morte celular não é apoptose ou não? Não, necrose. Necrose. Só uma dúvida. No caso da célula que tem um micro-organismo dentro, aí ela vai gerar um complexo MAC. Aí o fato de ter um micro-organismo dentro impede que a estrutura que a gente tem normalmente nas nossas células fixe o C9. Porque a nossa célula não sofre isso porque a gente tem uma estrutura que fixa o C9 e impede de fazer o fogo nas nossas próprias células. Quando ela tem um micro-organismo, quem é que impede de formar essa proteína que puxa o C9 para não formar uma máquina nas nossas células? É a formação do complexo, porque eu não entrei nesse ponto. Mas o complexo que perfura mesmo é um complexo de várias cópias de C9. Quem desencadeia a formação desse complexo de várias cópias de C9 é um complexo formado por C6, C7 e C8. Entendeu?
Então são dois complexos diferentes, mas aí eu juntei para facilitar a visualização de vocês. Mas se não tiver a formação aqui de C5B, né, e C5A, se ele não for clivado, esse C5B não vai secretar C6, C7, C8. Só ele que sinaliza para a secreção dessas três proteínas. Aí elas formam um complexo que sinaliza para a secreção de várias C9s, que é quem forma o poro, entendeu? Então se não tiver o C5, não vai secretar essas três. Quais são as proteínas que são anafilotóxicas? É a C, são as As. C3A, essa aqui, e C5A. Existem outras proteínas do complemento que são anafilotoxinas, que circulam na corrente sanguínea, que não estão envolvidas nas vias, certo? Mas, por exemplo, aqui a gente tem a quebra de C4 em C4B e C4A. C4A é uma anafilotoxina? Não. Não. Somente C3A e C5A, certo? Então tem essa diferençazinha. Existem outras anafilotoxinas, proteínas do complemento, mas que não estão aqui dentro das vias alternativas. São outras proteínas. Então existem mais proteínas formando o sistema do complemento? Sim, mas a gente não vai adentrar nelas, tá? Outro mecanismo que a gente precisa compreender também de forma totalmente superficial, mas tudo bem, porque quando for no próximo semestre vocês vão ver bem denso inflamação aguda e crônica, né? Que é o processo da resposta inflamatória, que vai ser desencadeada pelo quê? Pela secreção das citocinas, né? Que é feito pelas células fagocitárias. Principalmente, pode ser desencadeada pelas anafilotoxinas? Pode, mas o carro-chefe que desencadeia essa resposta inflamatória são as citocinas das células fagocitárias, tá? E aí o que é que vai acontecer? Essas citocinas, elas vão desencadear uma vasodilatação. Quando eu vou vasodilatar, eu vou aumentar o volume sanguíneo passando pelo local, né? Se eu aumento o volume sanguíneo, eu tenho o primeiro sinal cardinal da inflamação, vermelhidão, rubor, né? Não sei se vocês sabem, né, de histologia, mas o sangue, ele é um líquido quente, né? Quando a gente está fazendo um exercício muito vigoroso, a gente está aumentando muito a nossa temperatura. O que é que começa a acontecer com a gente? Nossas extremidades começam a ficar vermelhas, né? Porque é o sangue irrigando as extremidades para liberar o calor no meio. Então, fazer a troca de calor para perder o excesso da temperatura devido ao exercício físico. Então, pela vasodilatação, vai aumentar o volume de sangue no local, então fica vermelho. Pelo aumento do volume de sangue no local, fica quente. Depois disso, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a ocorrência aí da ativação endotelial, que vocês vão ver lá na frente, e o processo de afastamento das células do endotélio, para permitir que ocorra um processo chamado de diapedese. O que é a diapedese? É quando essas células do endotélio elas se afastam, elas permitem que as células de defesa atravessem o endotélio para chegar no local da infecção. Se eu estou, extravasando células e sangue, porque o volume aumentou e as células estão se afastando, então vai vazar sangue, né? Então, se eu estou aumentando o volume de sangue de células no local da infecção, o que é que vai acontecer? Terceiro sinal cardinal, edema, né? O inchaço característico dessa resposta inflamatória. Com o edema, o que é que acontece? A gente vai comprimir, né, os nervos. Se eu estou comprimindo os nervos, eu vou ter o quarto sinal cardinal, que é a dor, porque o edema começa a comprimir todas as terminações nervosas. Então a gente tem a dor, além de o que mais? Secreção de leucotrienos, prostaglandinas, que também desencadeiam a dor, certo? O quê? Não entendi, não. Pode ser também, mas é principalmente esses dois. Por fim, o último sinal cardinal, que ele só vai acontecer se a resposta que está sendo efetuada não funcionar, certo? Se não funcionar, vai começar a ter o quê? Necrose e apoptose no local da infecção, e aí vão morrer células, depois vai ampliando, se essa resposta não estiver sendo eficaz, vai ampliando, vai ter morte de partes do tecido, e aí se eu tenho morte de partes do tecido, eu tenho o quinto sinal cardinal, que é a perda de função, porque aí eu estou perdendo regiões que são funcionais, certo?
certo? Então são 5 sinais da inflamação, que é causado pela vasodilatação e depois pela diapedese, a separação do endotélio, que a gente só vai ver mesmo em detalhes próximo semestre. Necrose é uma morte que vocês também vão ver no próximo semestre, né? Tem uma aula só de morte celular. Mas necrose é uma morte que causa inflamação, porque ela rompe a célula e todo o conteúdo da célula ele fica no meio. Aí vai causar um processo inflamatório, porque aquilo não era para estar ali. A apoptose não, vai formando vesículas que vão envolvendo todo o conteúdo da célula, então nada é liberado no meio. Então nada é detectado, isso aqui não era para estar aqui. Não, porque ele está em várias vesículazinhas, a membrana vai absorvendo, por isso que é chamado de morte celular programada. Então vamos lá, entrar na imunidade inata, os componentes gerais, tá? Então, a primeira resposta da nossa imunidade inata, aquilo que realmente nos protege de imediato de tudo aquilo que a gente pode estar exposto, são as barreiras físicas, né? Que é o que a gente chama de resposta primária. Elas têm essa capacidade de funcionar como barreira física. Por quê? Tecido epitelial. Tecido epitelial o quê? Da pele, né? Então, a gente tem a epiderme, a derme, então tem todas essas camadas protetoras. Então as células, elas têm por característica serem células justapostas, né, que é justamente para impedir a passagem de qualquer coisa por entre elas. E além disso, além delas terem essas características do tecido epitelial em si, tanto da pele como também do nosso sistema digestivo, etc., sistema respiratório, é para evitar que esses micro-organismos consigam atravessar essas barreiras. Além dessa característica estrutural, elas também têm... Rapaz, eu senti alguma coisa encostando em mim aqui, mas não teve nada não, né? Porque eu tenho pavor a barata. Meu Deus, foi uma barata. Saiu do lixo e tá no meu braço, eu tenho certeza. Ai, meu Deus, Deus o livre, não falo de brincadeira. Além disso, essas células, certo, que formam esses tecidos, elas têm a capacidade de secretar substâncias. Certo? Então vai secretar o que? O muco, nosso sistema respiratório. O muco serve o que, né? Para formar essa barreira, ele vai juntar para que o micro-organismo não consiga atravessar. As lágrimas dos nossos olhos também é uma forma de proteção. O próprio suor e até mesmo na nossa pele, as nossas células conseguem secretar antibióticos peptídicos. São pequenos peptídeos que a derme vai secretando e vai repassando na epiderme para combater esses micro-organismos e eles não consigam penetrar, certo? Porém, algumas vezes vai acontecer o quê? Essas barreiras físicas, elas serão transpostas. O micro-organismo vai conseguir atravessar. Ele pode atravessar naturalmente ou se a gente tiver uma lesão. Ai, me cortei. Então eu rompi já a barreira física. Então eu abri o espaço para a entrada dos micro-organismos. Então nós vamos ter aqui a nossa segunda resposta, que são as células fagocitárias. Nós temos 3 células fagocitárias principais atuando pelo nosso sistema imune inato, que são os macrófagos, certo? Já destaco para vocês que os macrófagos, rapaz... Ou então é uma muriçoca que tá frescando com a minha cara, porque tá só batendo no meu braço aqui. Ou então Jesus Cristo sacramentado, pelo amor de Deus. O quê? Tem muita muriçoca, né? Tomara que seja uma... Porque tá direto assim, como se estivesse passando uma peninha aqui. Eu tô achando esquisito. Pois é, não, tá todo puxado. Mas tem um restinho aqui atrás, pode ser meu cabelo. A pessoa apavorada. Então, destaque para vocês aqui que na nossa circulação sanguínea, os macrófagos circulam na sua forma precursora, que é os monócitos, certo? Nós só vamos encontrar os macrófagos nos tecidos em si. Então, quando ele sai da corrente sanguínea e passa para o tecido, ele se diferencia no macrófago, certo? Eles vão ser encontrados ali nas próprias barreiras primárias. Então, o organismo, ele entrou aqui, teve uma lesão, um corte nessa pele. O micro-organismo entrou, a primeira célula que ele vai encontrar vai ser o macrófago, certo?
Então, eles são as principais células fagocitárias, porque são as primeiras a responder, porque eles já estão ali diferenciados na barreira primária, certo? A principal função deles é de digestão, então ele realiza a fagocitose do micro-organismo. Quando esse fagossomo é formado, vem e se funde com o lisossomo. O lisossomo a gente viu que tem aquela ruma de enzimas, justamente para degradar esse micro-organismo. É uma célula apresentadora de antígenos, certo? Célula apresentadora de antígenos é aquela que mostra o antígeno, o micro-organismo, para as células da imunidade adquirida. Ou seja, vai mostrar para o linfócito T CD4 ou CD8, que é o citotóxico, certo? Essa célula apresentada de antígeno não é uma célula específica, não. Ela é uma característica do macrófago. É das células fagocitárias. Célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígenos, neutrófilo é uma célula apresentadora de antígenos e até mesmo o próprio linfócito B é uma célula apresentadora de antígenos. Mas qual é a principal célula apresentadora de antígenos que a gente vai ver? É a célula dendrítica, certo? A principal função dos macrófagos é desencadear toda a resposta inicial. Porque como eles são as primeiras células que têm contato com antígenos, são eles os primeiros que vão secretar citocinas. E essas citocinas vão desencadear todo o restante da resposta imune, que inclui o quê? Ativar o sistema do complemento, chamar a célula dendrítica lá para o local, chamar neutrófilo lá para o local, chamar as células da imunidade adquirida para o local para serem ativadas. Então, eles são as principais células fagocitárias do sistema imune inato. Estão envolvidos também no reparo tecidual. Quando a célula está terminando o processo de infecção, ele começa aí a secretar fatores de crescimento que induzem, né, a proliferação da célula e a regeneração tecidual. Então, ele, além disso, ele também secreta citocinas que estimulam o sistema imune, sim, mas eles também vão secretar espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio que também atacam esse micro-organismo. Aí começa a resposta à ativação e tudo chama células B e células T para aquela parte. Isso. Se não for resolvido, aí vai para o sistema linfático e principalmente os linfonodos que tentam trazer uma resposta um pouco mais... Não, isso está acontecendo ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, iniciou a infecção, temos sempre a visão do sistema imune como algo acontecendo macro. Houve um corte bem aqui, as bactérias entraram. Significa que os macrófagos começaram a responder, começaram a chamar as outras células para o local e essas bactérias ficaram ali? Não, ela já entrou na corrente sanguínea, entendeu? Porque não é uma bactéria que entra, são centenas. Então, 3 bactérias já estão na corrente sanguínea. Então, o macrófago está iniciando a resposta dele lá e essas 3 bactérias já estão sendo encaminhadas para o sistema linfático para ir para os órgãos linfóides secundários. Entendeu? Então, a resposta já está acontecendo de forma amplificada. Mas se eu entrar na corrente sanguínea, não vai ser outro, não vai ser pro baço? É um órgão linfóide secundário, entendeu? Vai ser direcionado para lá. Então, vai para todo, o que eu quero dizer é que vai para todo lugar. Vai para a corrente sanguínea, vai para o baço, que é um órgão linfóide secundário. Vai para o sistema linfático, que vai fazer a drenagem desse sangue. Vai para todo lugar. Ele não vai ser em um canto de cada vez. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo, entendeu? E também as substâncias quimiotáticas, quem libera alguma célula imune são células do próprio endotélio vascular? Não, é os próprios macrófagos. É justamente isso. Ele não secreta citocinas. Nós temos citocinas especiais chamadas de quimiocinas. As quimiocinas atraem as outras células do sistema imune. Desde as outras células fagocitárias, as próprias células do sistema imune adquirido, certo? Então, ela vai atrair através dessas quimiocinas. Elas atraem também as células NK? Da mesma forma? Isso, que as células NK também fazem parte do
do sistema imune, certo? É tudo atraído por essas citocinas que são secretadas pelos macrófagos. Então, ele vai secretar várias citocinas. Algumas dessas citocinas têm papel em desencadear a inflamação, em ativar a ativação endotelial, que afasta as células, vai liberar o óxido nítrico, que vai fazer a vasodilatação no local, e outras serão quimiocinas que vão aí atrair outras células de defesa para o local, certo? Temos também as células dendríticas, são outras células fagocitárias, que são as principais células apresentadoras de antígenos. Vocês vão ver lá na frente que a apresentação de antígenos para as células que compõem a imunidade adquirida acontece nos órgãos linfóides. Obrigada. Ela já está comprando de rumo para dar para acontece lá nos órgãos linfóides secundários, certo? Quem é que vai apresentar esse antígeno para um linfócito T, para um linfócito TCD4, um linfócito TCD8? Vai ser a célula dendrítica. É ela que se direciona lá para o órgão linfóide secundário, certo? Quando, professora, mas você não falou lá no início que as quimiocinas secretadas pelos macrófagos vão atrair linfócitos B, linfócitos T para o local? Sim, esses linfócitos que são atraídos para o local pelas quimiocinas são linfócitos já ativados. E onde eles foram ativados? Nos órgãos linfóides secundários, pela ativação pela célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, certo? A senhora fala que já é uma específica desse determinado antígeno. Não, a ativação é uma coisa, a célula de memória é outra. Primeiro reconhecimento do antígeno, primeiro contato que esse linfócito vai ter com o antígeno, que acontece nos órgãos linfóides secundários. Aí esses macrófagos e neutrófilos vão apresentar então para quais células? É o que eu estou dizendo, visão macro. As principais são as células dendríticas, mas eu posso ter um macrófago que vai lá na corrente sanguínea e chega no órgão linfóide secundário? Posso. Posso ter um neutrófilo que chega? Posso. Mas as principais células apresentadoras de antígenos são as células dendríticas, certo? Como é que funciona essa apresentação? Acho que eu vou ter que gravar umas três aulas aí para vocês. Tem linfócito que vai no local também? O quê? Tem linfócito que vai no local também? Vai, depois de ativo. Nesse caso, os neutrófilos que estão lá em Deus, você consegue apresentar. Um pedaço do mecanismo. Isso, ele é apresentado, mas ativado ele já foi. Eu tinha visto que o neutrófilo, Obrigada. o macrófago, depois de fazer a P10, ele não conseguia voltar. Não, o neutrófilo ele morre. Quando ele passa ali, ele morre. Por isso que são as células de defesa produzidas em maior quantidade. Porque a função dele é se suicidar. Ele chegou no local da infecção, ele reconheceu o micro-organismo, ele se mata junto com o micro-organismo, entendeu? É o que a gente chama de NET. Vocês vão ver só no próximo semestre. Ele se mata por nós, exatamente. E é o que forma o pus. Ele começa a se matar e aí ele não volta não. Ele nunca vai voltar, o neutrófilo. Nunca. A partir do momento que ele saiu para combater, ele já vai se matar ali para matar o micro-organismo junto, entendeu? Então, a célula dendrítica é ela que fica circulando, né? A principal célula que fica circulando nos órgãos linfóides secundários para ativar os linfócitos, certo? Quando é célula dendrítica, ou seja, houve a infecção, os macrófagos começaram a secretar as quimiocinas, atraíram as células dendríticas para o local da infecção. Chegou lá, ela fagocitou o antígeno, né? Agora que ela está com antígeno, já tem alguém para mostrar para o linfócito, ela vai se dirigir ao órgão linfóide secundário. Então, ela tem essas duas formas. Quando ela chega no local da infecção, que ela ainda não fagocitou nada, ela é uma célula dendrítica, certo? A partir do momento que ela se fagocitou o antígeno e quando ela se direciona para o órgão linfóide secundário para realizar a apresentação de antígeno, ela deixa de ser uma célula virgem, né? Uma célula fagocitária e passa a ser uma célula ativa, que é o que a gente chama de célula apresentadora de antígeno. Então, quando ela tem a função só de fagocitar, ela é chamada de célula virgem. E quando ela já está com o antígeno no órgão linfóide secundário,
ela já vai ser a célula dendrítica ativa, porque ela já vai estar pronta para apresentar esse antígeno para um linfócito. O quê? Órgãos linfóides secundários. Então, ela vai ativar os linfócitos T, principalmente os linfócitos T auxiliares, que são os linfócitos T CD4, certo? Temos a terceira célula do tipo das células fagocitárias, que são os neutrófilos. São os principais relacionados ao processo inflamatório, devido a quê? A sua quantidade. Eles são, como é que chama quando a gente... Meu Deus, eles são recrutados, pronto, eles são as células que são recrutadas em maior quantidade quando está iniciando o processo inflamatório, porque eles têm esse papel de se suicidar, né, para combater o micro-organismo. Então eles têm uma vida curta, a partir do momento que ele chega para a infecção ele já vai se matar. São as células que são as formadoras do pus, certo? Também estão relacionados ao reparo tecidual, mas muito mais está relacionado aos macrófagos, certo? Mas eles também podem ter esse papel de reparo tecidual. São células que são produzidas lá na medula, juntamente com os monócitos, né, na sua forma precursora, as células dendríticas e etc. Temos ainda outras células envolvidas na nossa imunidade inata, que são as células natural killers ou células NK, certo? As células natural killers, elas matam células infectadas, estressadas e células tumorais. Ou seja, ela faz parte da imunidade inata, mas ela também compõe outros mecanismos de defesa, né? Por quê? Porque a imunidade inata, ela só responde o quê? A micro-organismos, né? E ela vai responder também às células o quê? As células que estejam com algum problema, células que estejam iniciando uma neoplasia. Então ela vai combater essas células problema, certo? Existe algum tratamento com células NK? Com células NK? Com células NK eu não conheço não. Eu conheço o novo revolucionário agora, é o CAR-T, né? Que são os linfócitos T. Só que é extremamente caro porque você tem que pegar os linfócitos T do indivíduo, proliferar e modificar os receptores dele especificamente para células neoplásicas. Aí são milhões e milhões de reais que você tem que pagar para conseguir o tratamento de uma célula de defesa mais eficiente. Mas eu só sei das células T, das NK eu não sei não. Então, essas células NK, elas têm um papel de citotoxicidade, ela vai atuar da mesma forma que os linfócitos T citotóxicos. Como é que eles atuam? Quando eles reconhecem uma célula com problema, essas células, tanto as células NK como os linfócitos T citotóxicos, passam a secretar proteínas chamadas de perfurina, granzima, que vão desencadear a morte celular programada, certo? A perfurina vai perfurar a membrana da célula, vai colocar lá dentro a granzima, que vai sinalizar para as caspases desencadearem a apoptose, tá? Além disso, além de sinalizar para a citotoxicidade da célula, ela também otimiza as funções do macrófago. Então, a partir do momento que ela reconheceu alguma célula dessas aqui, ela vai passar a secretar o interferon, certo? Que vai sinalizar para a otimização dos macrófagos e eles passam a secretar mais citocinas, mais espécies reativas de oxigênio, mais espécies reativas de nitrogênio, além de enzimas líticas que são capazes de degradar aquele micro-organismo, certo? Então ela vai otimizar a função do macrófago. Então ela tem a função de matar a célula problema e também de aumentar a capacidade de destruição da célula fagocitária, especificamente do macrófago. Você ficou na dúvida em relação ao ligante MHC, no caso ele é como se fosse um receptor. Isso aqui? Não, ainda vou falar. Então, como é que essas células conseguem reconhecer uma célula problema, né? Então, ela tem que reconhecer através da interação com dois ligantes que existem em todas as nossas células, certo? Todas as células do nosso organismo têm esses dois ligantes. O ligante de NK, que está sempre positivo. Então, ela chegou ali na célula, tem lá o ligante de NK que está sempre receptivo a interagir com ela, né? Por isso, sempre positivo. Então, ela foi e se ligou com ele.
Para que ela desencadeie a morte daquela célula, a célula tem que enviar um sinal positivo no ligante de MHC. Então, existe lá na membrana da célula, de todas as nossas células também, um ligante de MHC. Só que esse ligante de MHC, ele não está sempre positivo como o ligante de NK. O ligante de MHC, ele pode estar negativo ou ele pode estar positivo. Se ele estiver negativo, a célula NK se ligou ao ligante de NK, porque está sempre livre para ligar com ela. Quando ela foi se ligar aqui, a célula sinalizou, ó, tá tudo bem com essa célula tá ok, não tem necessidade de você fazer nada. Se ela não tem esses dois ligantes para interagir, se ela não se liga aos dois, ela não faz nada. Então ela se desliga e sai e volta a circular. Agora, a partir do momento que ela se ligou ao NK, beleza, está sempre receptivo. Quando ela chegou no ligante do MHC, viu que essa célula está com algum problema, tem alguma coisa errada. Então, a partir do momento que ela se ligou ao segundo sinal, ela desencadeia a morte celular programada, né? Vai secretar essas enzimas que vão aí ativar as caspases para poder desencadear a apoptose, tá? Só para ver se eu consigo entender, porque eu estava discutindo sobre isso, aí talvez eu tenha anotado alguma coisa errada, mas em relação ao MHC, se tiver uma quantidade menos de receptores de MHC para as células NK, ele vai identificar, tem uma coisa errada, aí vai atacar a célula, ou se tiver muito? Não é de quantidade. Não é por quantidade. Não é por quantidade, é um sinal da célula se está tudo bem ou se está tudo ok. É que se chama, né, na literatura, de quando está tudo bem com a célula, é o que a gente chama de sinal negativo. Sinal negativo por quê? Porque a NK não vai se ligar, tá? Quando tem alguma coisa errada, se chama de sinal positivo. Positivo por quê? Porque a NK vai se ligar. E a partir do momento que ela se liga aos dois ligantes, ela desencadeia a MCP. Eu estava num lugar que em massa não tinha esses MHC. Ligante de... não é o MHC, não? Esse é qual? É o ligante de MHC, é outra coisa. MHC é aquele que faz a apresentação dos antígenos. Eu acho que é o MHC, não? Qual a diferença entre Qual complexo maior O quê? De histocompatibilidade, isso. Esse aqui é o ligante, é tipo, porque ele vai interagir com uma porção do MHC, entendeu? E o MHC é outra coisa. O MHC são as cadeias que ficam lá prontas para apresentar para os linfócitos T. Eu acho que é o próprio MHC, não o ligante de MHC que sinaliza para a célula NK. Dessas células que estão ou infectadas, estressadas ou tumorais, e essas grandes interações vão ter? Elas vão sinalizar para... Vixe Maria, já vamos ter que terminar. Meu Deus do céu. Não, tem que gravar bem 50 aulas. Sangue de Cristo poder. Já vamos terminar. Não, eu quero até agradecer a senhora porque as aulas da senhora me salvando. Não fossem elas. Meu Deus do céu, minha gente. 8 slides de 54. É o quê? Pois é, porque às vezes eu fico meio agoniada, porque como vocês interagem muito, né? Eu fico, meu Deus, eu tenho que ir mais rápido, porque senão não dá nada. Mas como vai ser depois que vai gravar de novo, e aí vai assistir. Não, pois é, vai ter, porque 10h30 eu tenho que terminar, e são 10h15. E se a gente tem 10h30? É. E aí, se a gente tiver dúvida, a gente manda. Pois é, o que eu sempre falei das outras também. Se tiver alguma dúvida, vocês me mandam. Só que é porque eu acho que dessa vez vai ser umas 50 aulas. Tem. Porque você já pensa assim todo dia, né? Tem um monte. Pois é, mas está muito específico, entendeu? Tem essa questão. Porque nas outras aulas, como é o normal, dado no semestre, cada aula você vai esmiuçando bem esmiuçadinho, né? Aí eu acho que fica específico demais. Se eu não conseguir, eu mando para vocês os links por exemplo, porque vai ter aí a parte de hipersensibilidade, a parte de autoimunidade e a parte de imunização. Certo? Aí essas aulas, aí isso aí já vai ser 3 de 1h30, eu acho.
Vai ser umas 3 gravações de 1h30. Aí pode ser que essas, porque essas eu acho que não tá tão grande não lá. Mas aí eu não se preocupe não que de um jeito ou de outro vocês veem, certo? Mas vamos aqui, seguindo. Então, isso aqui são os componentes da imunidade inata. Só não publica as enzimas, o que elas fazem? Sim, elas vão ativar as caspases. É porque a gente não vai entrar na apoptose, mas elas conseguem ativar as vias das caspases que vão desencadear a morte celular programada. Então, digamos que o medicamento ele causa necrose, mas as células indicadas vão causar apoptose. Morte celular programada, exatamente. Então, não desencadeia o processo inflamatório. Oi. Isso aqui é ABAS. Então, a imunidade adquirida vai ser dividida em 2 tipos, né? Vai ser a imunidade adquirida humoral e a imunidade adquirida celular. A imunidade adquirida humoral está presente nos fluidos, ou seja, o sangue, a linfa, a saliva. E os linfócitos B constituem essa imunidade adquirida humoral. Os linfócitos B têm a função de secretar proteínas que nada mais são que os nossos anticorpos, os principais mediadores da imunidade humoral, certo? Já a imunidade adquirida celular, ela vai atuar sobre patógenos e substâncias intracelulares. Quando o antígeno está envolto por uma vesícula, a célula apresenta aos linfócitos TCD4, que são os linfócitos T auxiliares, e quando esse micro-organismo ele está atacando a célula diretamente, ou seja, não está envolto por nenhuma vesícula, vai apresentar para os linfócitos T CD8 ou linfócitos T citotóxicos, que atuam matando a célula, consequentemente o antígeno por apoptose, o mesmo mecanismo das células NK, certo? Por que que existe essa diferença de nomenclatura, linfócito T CD4 auxiliar, linfócito T CD8 citotóxico? Na estrutura dos linfócitos T, eles vão ter lá o que nós chamamos de clusters de diferenciação, por isso CD. Nos linfócitos T auxiliares, eles vão ter o cluster de diferenciação do tipo 4, e nos linfócitos T CD8, eles vão ter o cluster de diferenciação do tipo 8, certo? Que são estruturas que ficam na membrana desses linfócitos. O linfócito T, saúde, o linfócito T auxiliar, ele vai ter a função, como o próprio nome diz, de auxiliar a célula a combater aquele micro-organismo que está infectando ela. Já os linfócitos T citotóxicos, eles vão, como o próprio nome diz, matar a célula que está infectada. Não vai ter como ela conseguir combater esse micro-organismo, então é melhor ela morrer logo para que ela não saia aí contaminando as demais células. Então, secretando citocinas. A gente chega nessa parte. Chega não, a gente não, né? Eu vou gravar eu chegando nessa parte e vocês vendo. Então ele vai secretar citocinas, do mesmo jeito que os macrófagos secretam esses hormônios, eles também secretam citocinas que vão capacitar essas células a responderem a esse micro-organismo. Quando a célula não consegue responder, vem o citotóxico e já desencadeia a morte do mesmo jeito, perfurina, granzima, MCP, morte celular programada, tá? Então aqui é para que vocês tenham contato com essas células, né? Então, imunidade adquirida humoral é representada pelos linfócitos B, que são esses linfócitos B que vão se diferenciar nos plasmócitos, que são as células que conseguem secretar os anticorpos na forma livre. E nós temos aqui na imunidade adquirida celular, que é representada pelos linfócitos T, o linfócito T auxiliar, que consegue capacitar, né, através da secreção de citocinas, as células a combaterem determinado micro-organismo. E nós temos também os linfócitos T citotóxicos, que já atuam aí, ó, desencadeando a morte celular programada, né, a apoptose, que vai ser na formação dessas pequenas vesículas que serão degradadas posteriormente. Nós temos um outro tipo de linfócito, que é o linfócito T regulador, mas a gente vai falar deles lá na parte de autoimunidade, na parte de tolerância, certo? Então, quero só tentar entrar aqui nos mecanismos. Professora, só uma dúvida. O linfócito T regulador, ele é um tipo de células CD4 ou ele é um caso à parte? Ele é um linfócito T regulador. Ele não é nem CD4 nem CD8, ele é o regulador, certo? Então vamos lá, como é que funciona o mecanismo de ação
da imunidade adquirida humoral. Imunidade adquirida humoral é o quê? Linfócito B, né? Então, ele tem 3 mecanismos de ação. Primeiro mecanismo de ação da imunidade adquirida humoral é a da neutralização, certo? Houve lá a ativação do linfócito B, esse linfócito B se diferenciou no plasmócito, o plasmócito começou a secretar os anticorpos na forma livre. Esses anticorpos se ligaram aqui na proteína que eles reconhecem especificamente na membrana da bactéria, e aí o que é que eles fazem? Né? Eles vão neutralizar essa bactéria. Se eles estão interagindo sobre ela toda, ela vai poder interagir com o receptor da célula para infectar a célula ou qualquer coisa do tipo? Não, ele está neutralizando, certo? Da mesma forma, a imunidade adquirida não é aquela que também responde às substâncias externas, ou seja, uma toxina, um veneno, também não tem essa resposta? Se vem um anticorpo específico e se liga à toxina, ela vai desencadear algum problema na célula? Não, porque ele está neutralizando, ele está bloqueando toda essa substância, certo? Esse é o primeiro mecanismo, neutralizar. Segundo mecanismo da imunidade adquirida humoral, que vocês já conhecem, né? Opsonização. Oi? Então vamos lá. Ó. Primeiro mecanismo da imunidade adquirida humoral é desencadeado pelo linfócito B, né? Esse linfócito B ele vai ser ativado, né? Pelo antígeno e tudo mais, que a gente vai ver mais pra frente. E aí ele vai passar a secretar os anticorpos na forma livre. Esses anticorpos vão se ligar ao seu antígeno específico. Então, o que é que tu está visualizando aqui? Ele não está se ligando a toda a bactéria, aqui ele não está se ligando ao veneno da cobra. Então, tem como essa toxina interagir com o receptor da célula que ela é alvo? Não tem como, né? Ele está neutralizando, porque ele está envolvendo toda essa substância, exatamente, está segurando. Então, esse é o primeiro mecanismo de defesa da imunidade adquirida humoral. Segundo mecanismo, processo de opsonização, certo? As células fagocitárias, observem aqui, que elas têm na sua membrana esses tracinhos verdes. Esses tracinhos verdes são receptores específicos para essa cadeia aqui pesada dos anticorpos, certo? Então, ele vai se ligar à cadeia pesada dos anticorpos e aí, a partir do momento em que ele se ligou, sinalizou, opa, achei aqui um imunocomplexo, achei um anticorpo cobrindo um antígeno, então já posso realizar o processo de fagocitose. Então, a mesma coisa que a gente discutiu lá para as proteínas do complemento. Se ligou, tem receptores nas membranas das células fagocitárias que reconhecem essas proteínas do complemento e desencadeiam a fagocitose do organismo. Os anticorpos funcionam da mesma forma. Eles vão ser reconhecidos por receptores das membranas das células fagocitárias que vai realizar a fagocitose do micro-organismo, certo? Terceiro mecanismo da imunidade adquirida humoral é a ativação do sistema do complemento. Está ativando o sistema do complemento, se é aqui, através de um imunocomplexo, qual é a via específica que está sendo ativada? A via clássica, exatamente, certo? Então, ativou a via clássica do sistema do complemento. Tá aqui C1, vai iniciar lá a degradação de C4, né? E do C2 para formar C3 convertase, depois a C5 convertase e o complexo MAC que vai degradar esse organismo. Então, vai ativar o sistema do complemento, especificamente a ativação da via clássica do sistema do complemento, certo? Então, são os 3 mecanismos de ação da imunidade adquirida humoral. Então, aqui é só para que vocês consigam visualizar como é a estrutura desses anticorpos que a gente vem discutindo. Então, os anticorpos, eles são formados por 2 cadeias, certo? Uma cadeia maior e uma cadeia menor. A cadeia maior vai ter uma região que a gente chama de cadeia pesada, que é essa pontinha do Y aqui, certo? E vai ter a região que é a cadeia leve, certo? Nessa cadeia leve, nós vamos ter uma região constante, que é esse C, certo? E vamos ter uma região variável. Aqui no desenho fica mais fácil para a gente conseguir visualizar. Então, olhem aqui, né? Os anticorpos, eles têm
essas duas cadeias, cadeia pesada e a cadeia leve. Então aqui eu vou botar essas aqui, pesada e leve. Dentro da região menor, ou seja, onde separa aqui o Y, a gente vai ter ainda duas separações. Região constante, e observem que pega tanto a parte da cadeia leve como da cadeia pesada. E vamos ter a região variável, certo? Então aqui região constante, e essa região da pontinha aqui vai ser a região variável. E é justamente essa pontinha variável aqui que é responsável pela especificidade ao antígeno. Vai ser ela que vai se ligar, vai formar o sítio de ligação ao antígeno, certo? De todos esses mecanismos que a gente viu, onde é que a gente vai ter a interação, seja do receptor da célula fagocitária, ou seja da proteína C1 do sistema do complemento? Aqui nessa região da cadeia pesada que não varia, certo? Ela vai ter pequenas modificações a partir do momento em que nós mudamos as classes dos anticorpos. Então, a classe IgM, essa cadeia pesada aqui, que a gente está vendo, vai ser a mesma em todos. Se é um IgA, essa cadeia aqui vai ser a mesma em todos. O que é que vai variar dentro delas, entre classes? Varia tudo, né? Essas cadeias vão ser todas diferentes, mas dentro da mesma classe, o que é que vai variar? A região variável aqui, a extremidade, certo? Que vai formar o sítio de ligação com o antígeno. Então, esse anticorpo, né, que tem essa formação aqui, então a gente vai ter a subdivisão em FAB e FAC, certo? A parte de baixo FAB e a parte de cima FAC, que a gente determina, ou seja, da abertura do Y é o FAC. E a segunda coisa que vocês podem observar, além dessa estruturação, é que um único anticorpo ele consegue se ligar a quantos antígenos? Olhem para a estrutura dele, ele consegue se ligar a quantos? Como se fosse 1,5, né? Não, é porque aqui está aparecendo, mas desconsidere isso aqui. Ele se liga a quantos? A 2, certo? Justamente por essa divisão. 2 exatamente idênticos, o mesmo antígeno, certo? Cada anticorpo consegue se ligar a 2. Eu que pode ter alguma mudança nessa segunda parte aí, lá que chama de epítope, que é essa outra Isso. parte. Aí pode ter uma de um lado e não pode ter do outro. Aí nesse caso é a causa das doenças autoimunes. É quando tem a mutação. As doenças autoimunes é quando a gente reconhece um antígeno próprio. Então, mas só muda de um lado? Não, o que acontece de um lado acontece do outro. É o antígeno, tanto o linfócito T como também os anticorpos que têm a capacidade de reconhecer antígenos nossos, no nosso corpo e começar a atacar. Professora, eu não consegui fazer a interligação do terceiro ali com a parte clássica. Pronto. É que tu lembra que lá a via clássica, para que ela fosse ativada, a proteína C1 do sistema do complemento tinha que encontrar um imunocomplexo. Pronto, quando essa C1 encontrava o imunocomplexo, que é tudo isso aqui, né? Aí ela sinalizava para acontecer a fagocitose dentro da célula, etc. E partir lá para o início da via clássica dentro. Que era o quê? Sinalizar para a quebra de C4, para a quebra de C2, iniciar a formação da C3 convertase, depois C5 convertase e a formação do MAC. Eu não estou conseguindo enxergar isso aí. Tipo, cadê a... Eu estou vendo o anticorpo, o antígeno. Sim. Esse negócio central aí é o quê? Isso aqui é o MAC. Certo. É o pó, né? Cinza. Parte cinza? Que tá. Essa bactéria? Ah, a bactéria. Isso aqui é a bactéria. Pronto, aqui é C1, certo? C1 sinalizou para início da via clássica, a célula fagocitária começa a secretar as proteínas aqui, dentro dessa vesícula, desencadeia a via clássica, que vai formar uma máquina aqui na membrana da bactéria, certo? Então aqui é só para vocês terem consciência, quando eu for apresentar para vocês as classes, a modificação das classes do anticorpo,
Porque eu não sei se vocês sabem, mas no formato de linfócito B, dentro do nosso corpo, os linfócitos B só circulam tendo na sua membrana IgM ou IgD, certo? Os demais não circulam na forma de linfócito B virgem. Eles precisam passar por um processo de modificação de classe. E essa modificação de classe vai acontecer lá no baço, vai ser o processo de ativação e mudança de classe que a gente vai ver, certo? Isso, ele vai mudar ou para IgG, ou para IgE, ou para IgA, dependendo do tipo de problema que a pessoa esteja submetida. Por exemplo, se for uma alergia, o próprio linfócito B que tem IgM na sua membrana. A gente precisa mudar esse IgM para IgE, por exemplo. É uma alergia, eu tenho que mudar para IgE na membrana. Certo? Então existe uma mudança de classe. É porque a parte da ativação ainda não chegou. Pronto, é isso aqui, não vai ter como a gente entrar, porque a parte de apresentação de antígenos é muito complexa, certo? Que vai envolver aí os MHCs. Então eu vou gravar para vocês, ou eu mando as aulas que eu já tenho bem detalhadozinho, e a gente